Meu nome é Júlia Almeida. Tenho 35 anos e sou especialista em rastrear espécies ameaçadas de extinção nos biomas brasileiros. Meus avós me deixaram seu pequeno sítio na divisa com um parque nacional na Serra da Mantiqueira, meu santuário entre as expedições de pesquisa. Após 6 meses no Pantanal documentando os padrões de migração de onças pintadas, voltei para casa para um jantar em família, onde meu irmão Diogo anunciou, com um ar de presunção: eu vendi sua casinha por 4,5 milhões de reais. Minha família aplaudiu, chamando aquilo de minha primeira decisão inteligente. Mal sabiam eles que a propriedade era uma área de proteção federal. Antes de continuar esta história, me diga de onde você está assistindo. Inscreva-se se você já teve familiares que achavam que sabiam mais sobre sua própria vida do que você. Crescendo em um condomínio fechado em Alphaville, minha família nunca entendeu meu fascínio pela vida selvagem e pela conservação. Meus pais, Ricardo e Sônia Almeida, construíram um negócio de sucesso no ramo imobiliário, transformando espaços naturais em shoppings e condomínios de luxo. Eles criaram seus 3 filhos para seguir seus passos, instilando valores centrados no sucesso financeiro e na aquisição de bens materiais. Minha irmã mais velha, Natália, tornou-se advogada corporativa especializada em direito imobiliário comercial, enquanto meu irmão mais novo, Diogo, juntou-se à empresa da família, ansioso para provar seu valor como único filho homem. E havia eu, a filha do meio, a sonhadora, que preferia capturar sapos em lagoas locais a participar de visitas a imóveis. Desde cedo, eu sabia que era diferente. Enquanto meus irmãos colecionavam roupas de grife e aparelhos eletrônicos, eu guardava minha mesada para doar a fundos de conservação da vida selvagem. As paredes do meu quarto tinham pôsteres de espécies ameaçadas em vez de estrelas pop. As férias em família, em resorts e parques temáticos me deixavam ansiosa por aventuras na natureza. A faculdade marcou minha primeira fuga real. Enquanto meus pais esperavam que eu estudasse administração e direito, eu cursei biologia, eventualmente obtendo um doutorado em conservação da vida selvagem. Cada feriado trazia conversas tensas sobre quando eu cresceria e encontraria um emprego de verdade, com potencial de renda real. Meus cargos de pesquisa e estudos de campo em áreas remotas eram descartados como acampamentos prolongados, em vez de trabalho científico legítimo. Diogo, 5 anos mais novo, sempre achou minhas escolhas de carreira particularmente divertidas. Brincar com bichos, ele chamava, incapaz de compreender a rigorosa pesquisa científica envolvida em meus esforços de conservação. Nossa relação se deteriorou ainda mais após o falecimento de nossos avós, há 7 anos. Meus avós maternos, ao contrário de sua filha, tinham um profundo apreço pela natureza. Eles possuíam um modesto sítio com uma casa de 2 quartos em 15 hectares de terra, na divisa com o Parque Nacional de Itatiaia. Durante minha infância, passei verões lá com eles, aprendendo a identificar plantas nativas, rastrear a vida selvagem e respeitar o delicado ecossistema. Meu avô, um professor de biologia aposentado, nutriu minha curiosidade científica, enquanto minha avó, uma naturalista habilidosa, me ensinou a me mover silenciosamente pela mata, observando sem perturbar. Quando eles faleceram com meses de diferença um do outro, fiquei arrasada. Para a surpresa de todos, eles deixaram o sítio e as terras ao redor especificamente para mim em seu testamento. Meus pais e irmãos ficaram chocados, presumindo que a propriedade seria vendida e o dinheiro dividido igualmente. A casa em si não era nada espetacular, construída nos anos 50 com um charme rústico, mas poucas comodidades modernas. Seu valor residia na terra, situada perto de áreas de férias cada vez mais populares, onde urbanoides ricos buscavam retiros nas montanhas. Desde o momento em que herdei a propriedade, minha família me pressionou para vender. Você poderia comprar um bom apartamento em São Paulo, argumentava minha mãe. Por que manter uma cabana caindo aos pedaços que você visita 2 vezes por ano? Diogo era particularmente insistente, enviando-me frequentemente anúncios de propriedades semelhantes que haviam sido vendidas por somas impressionantes. Esse dinheiro poderia dar um pontapé inicial na sua vida de verdade, ele dizia, como se minha existência atual fosse apenas um prelúdio para algo mais convencional. O que minha família nunca entendeu foi minha profunda conexão emocional com aquela terra,
O sítio representava mais do que um imóvel. Era meu lar espiritual, onde eu me sentia mais conectada ao meu trabalho e propósito. Eu o renovei minimamente, mantendo seu caráter rústico enquanto adicionava painéis solares e um pequeno espaço de trabalho para analisar dados de campo. Entre as expedições, eu me refugiava lá para escrever artigos científicos e recarregar as energias na natureza ao redor. Há 3 anos, os problemas financeiros de Diogo começaram após vários esquemas de investimento fracassados. Sempre atraído por oportunidades de ficar rico rápido, ele perdeu uma quantia significativa em especulação com criptomoedas, seguida por um empreendimento mal aconselhado em um restaurante que fechou em 6 meses. Sua solução foi assumir negócios imobiliários cada vez mais arriscados dentro da empresa familiar, alguns beirando os limites da ética. Meus pais, especialmente meu pai, cobriam suas perdas, repetidamente justificando como experiência de negócios. Durante esse período, Diogo renovou sua campanha para que eu vendesse o sítio. Suas sugestões se tornaram exigências veladas, muitas vezes acompanhadas de comentários sobre lealdade familiar. Se você realmente se importasse com esta família, venderia aquela propriedade inútil e ajudaria a empresa, disse ele durante um jantar de Natal particularmente acalorado. Minhas recusas eram recebidas com reviradas de olhos e acusações de egoísmo. Minha última visita a São Paulo, antes da expedição ao Pantanal, destacou a crescente divisão. Diogo tinha acabado de perder outro investimento significativo e estava bebendo muito em um jantar de família. Seus bichinhos preciosos não contribuem em nada para a sociedade. Ele arrastou as palavras pela mesa. Você desperdiça sua educação brincando de guarda florestal enquanto se recusa a ajudar seu próprio irmão. Saí mais cedo naquela noite, magoada com suas palavras e com o acordo silencioso nas expressões dos meus pais. 2 semanas depois, parti para o Pantanal, passando 6 meses em áreas remotas e selvagens, rastreando populações de onças pintadas ameaçadas pelas mudanças climáticas. A comunicação era limitada a check-ins ocasionais por telefone via satélite com meu parceiro de pesquisa e e-mails mensais quando chegávamos a vilarejos com acesso à internet. Minha família sabia da minha expedição e de sua duração, embora mostrassem pouco interesse nos detalhes. Meus pais enviaram um breve e-mail dizendo que estavam orgulhosos do meu hobby e esperavam que eu encontrasse um rumo quando voltasse. Após concluir minha pesquisa, documentando dados vitais sobre as mudanças nos padrões de migração, voei de volta para São Paulo, exausta, mas realizada. Combinei de ficar com Mila, minha amiga de infância e a única pessoa que realmente apoiava minhas escolhas de carreira, por alguns dias antes de seguir para meu sítio na Mantiqueira. Ela mencionou que minha família havia planejado um jantar de boas-vindas, algo que me surpreendeu, dado nosso relacionamento tenso. Mal sabia eu que este jantar revelaria uma traição além de qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. Uma que testaria não apenas meu relacionamento com minha família, mas também meu compromisso com a terra que eu havia jurado proteger. Após 6 meses na natureza selvagem do Pantanal, os subúrbios de Alphaville pareciam alienígenas para mim. Os gramados perfeitamente aparados, as casas idênticas e o zumbido constante do tráfego criavam uma sobrecarga sensorial após meses de paisagens sonoras naturais e espaços abertos. Cheguei à casa, em estilo neoclássico, dos meus pais com um nó de apreensão no estômago. Reuniões de família raramente terminavam bem para mim, mas Mila me incentivou a ir, sugerindo que minha longa ausência poderia ter dado a todos uma nova perspectiva. Mamãe me cumprimentou com seu beijo no ar padrão perto da minha bochecha, cuidadosa para não borrar a maquiagem ou desarrumar seu cabelo. "Júlia, querida, você parece saudável", disse ela, seu tom sugerindo que saudável não era necessariamente um elogio. Papai ofereceu um aperto de mão firme em vez de um abraço, sua saudação tradicional que sempre mantinha uma distância emocional entre nós. Natália, minha irmã mais velha, acenou friamente da sala de estar com uma taça de vinho de grife já na mão. Diogo chegou por último, fazendo uma entrada em um novo carro esportivo de luxo que cantou pneu na entrada da garagem. Ele entrou na casa vestindo um terno caro e um ar incomum de confiança que imediatamente me deixou em alerta. Aos 30 anos, meu irmão sempre possuía uma arrogância que excedia suas realizações, mas esta noite ele parecia particularmente satisfeito consigo mesmo.
A mulher da selva retorna à civilização, anunciou ele, me medindo de cima a baixo com um desdém mal disfarçado por minhas roupas práticas e maquiagem mínima. Você esqueceu como usar uma escova de cabelo lá com as onças? Forcei um sorriso, cansada demais para um confronto. É bom ver você também, Diogo. As onças mandam lembranças. O jantar foi servido na sala de jantar formal. Mamãe havia encomendado de um restaurante sofisticado os pratos artisticamente arranjados, mas sem o conforto da comida caseira. Papai abriu uma garrafa de vinho caro, servindo generosamente a todos, exceto a mim. A conversa fluía ao meu redor como um rio em volta de uma pedra. Natália discutiu sua recente promoção. Mamãe detalhou seu próximo cruzeiro pelo Mediterrâneo, enquanto papai compartilhava orgulhosamente a expansão da empresa para um novo condomínio. Eu contribuía pouco, sabendo que minhas histórias de rastrear vida selvagem através de tempestades não impressionariam esta audiência. No meio do prato principal, Diogo bateu com o garfo em sua taça, chamando a atenção de todos. Seu sorriso se alargou enquanto olhava diretamente para mim. Acho que devemos brindar a Júlia, disse ele, erguendo a taça. O retorno dela da natureza coincide com uma excelente notícia financeira. Fiquei tensa, sem saber o que ele poderia querer dizer. Enquanto você estava brincando com as onças, mana, eu cuidei daquele seu probleminha imobiliário. Continuou Diogo, sua voz escorrendo alto com parabenização. Eu vendi sua casinha por 4,5 milhões. A mesa explodiu em aplausos e congratulações. Meus pais, radiantes de orgulho. Finalmente! Exclamou mamãe. Finalmente tomando algumas decisões inteligentes sobre seu futuro. Papai assentiu com aprovação. Esse dinheiro, bem investido, pode te deixar muito bem. Natália ergueu sua taça. Bem-vinda à vida adulta, irmãzinha. Eu fiquei paralisada, a comida virando cinzas na minha boca, enquanto processava o que estava ouvindo. Meu sítio, meu santuário, minha base de pesquisa, vendido sem meu conhecimento ou consentimento. A propriedade que havia sido deixada especificamente para mim por meus avós. A terra que eu jurei proteger, vendida pelo meu próprio irmão. 1000 perguntas corriam pela minha mente. Como ele poderia ter executado uma venda sem minha assinatura? Quem compraria uma propriedade sem conhecer o proprietário real? Que manobras legais ele usou? No entanto, sob o choque, outra emoção surgiu. Uma calma certeza. Eu sabia de algo que minha família não sabia. Algo que faria essa venda fraudulenta ter um resultado espetacularmente reverso. Em vez de explodir de raiva, tomei a decisão de ficar em silêncio e deixar os eventos se desenrolarem. Quem foram os compradores? Perguntei, mantendo a voz cuidadosamente neutra. Diogo se encheu de orgulho. Um executivo de uma fintech da Faria Lima e sua esposa. Eles planejam demolir aquela cabana e construir um refúgio moderno na montanha. Pagaram o preço total. Estavam tão ansiosos que resolveram a maior parte da papelada remotamente. Como exatamente você conseguiu a venda sem mim? Perguntei, genuinamente curiosa sobre a extensão de sua fraude. Meu irmão acenou com desdém. Uma procuração. Você assinou anos atrás para emergências, lembra? Além disso, eu cuidei de todas as comunicações. Disse a eles que você estava incomunicável na expedição. Foi fácil assinar seu nome depois de praticar algumas vezes. Meus pais trocaram um rápido olhar que confirmou seu conhecimento deste engano. Eles o permitiram, talvez até o encorajaram. O dinheiro já está em uma conta de custódia. Continuou Diogo animadamente. Assim que você assinar os documentos finais de transferência, podemos movê-lo para excelentes oportunidades de investimento que eu alinhei. A admissão casual de fraude, falsificação e roubo de identidade me chocou. No mundo deles, isso não era atividade criminosa, mas uma manobra de negócios inteligente. Isto é realmente para o seu próprio bem, Júlia, acrescentou minha mãe, estendendo a mão para dar um tapinha condescendente na minha. Aquele sítio era um desperdício de potencial. Seus avós tinham boas intenções, mas não entendiam de imóveis. Você deveria agradecer ao seu irmão, interveio meu pai. Os impostos estavam corroendo qualquer valor. Tomei um gole lento de água, ganhando tempo para controlar minha expressão. Eles não tinham ideia do que haviam feito, da tempestade legal que haviam acabado de desencadear. Bem? Incitou Diogo, impaciente por gratidão. Você não vai dizer nada? 4,5 milhões é um dinheiro que muda a vida de alguém como você.
Olhei ao redor da mesa para minha família. Consegui um pequeno sorriso. É certamente uma notícia interessante, disse eu, cuidadosamente. Quando é a data de fechamento? Diogo parecia triunfante. Já foi feito. Os papéis finais foram assinados ontem. Parabéns, então, respondi, erguendo minha taça de vinho mal tocada. Há novos começos. Eles brindaram com entusiasmo, interpretando minha calma como aceitação. Mal sabiam eles que eu estava calculando mentalmente quanto tempo levaria para as autoridades federais descobrirem a venda não autorizada de terras protegidas e quais consequências legais aguardavam todos os envolvidos. O resto do jantar passou em um borrão de autocom gratulação. Enquanto saía naquela noite, Diogo me abraçou com um calor incomum. Confie em mim, mana. Você vai me agradecer por isso. Olhei em seus olhos, vendo nada além de convicção absoluta em sua própria retidão. Acredito que as coisas vão se resolver exatamente como deveriam. Respondi, sinceramente. Dirigindo de volta para o apartamento de Mila, fiz uma única ligação para minha advogada, explicando brevemente a situação. Sua resposta foi imediata e decisiva. Não faça nada. Deixe que eles descubram o problema sozinhos. Qualquer ação sua agora pode te implicar na confusão que eles criaram. Eu concordei, desligando com a certeza de que não teria que esperar muito para que a justiça batesse à porta do meu irmão. O que minha família nunca soube, o que eu deliberadamente escondi deles, era a verdadeira natureza da propriedade de meus avós e as proteções legais que a cercavam. Não era simplesmente um sítio na mata. Era uma terra registrada em um dos mais rigorosos programas federais de conservação do país. 3 meses após herdar a propriedade, recebi a visita de 2 fiscais do governo enquanto estava no sítio. Alarmada no início, convidei-os para um café. Senhorita Almeida, começou o fiscal mais velho, apresentando-se como diretor regional do programa de conservação. Seus avós registraram esta propriedade como uma RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, há 27 anos. Estamos aqui para confirmar que você entende as implicações legais desse status. Ele explicou que meus avós, preocupados com o crescente desenvolvimento pressionando o Parque Nacional, firmaram um acordo legalmente vinculante com o governo federal. Eles transferiram permanentemente os direitos de desenvolvimento para o governo, garantindo que a terra permanecesse em seu estado natural para sempre. A casa modesta e seus arredores imediatos estavam isentos, mas os 14 hectares restantes eram legalmente uma área de preservação. Este acordo é transferido com a terra, Senhorita Almeida, explicou o fiscal mais jovem. Qualquer venda da propriedade deve divulgar essas restrições de forma proeminente. Ao revisar os documentos, descobri algo ainda mais significativo. A propriedade foi designada como habitat crítico para 3 espécies ameaçadas, incluindo uma rara orquídea encontrada em apenas 7 locais no país. Devido à designação de habitat crítico, qualquer transação envolvendo esta propriedade aciona automaticamente uma revisão federal, explicou o diretor. Nosso escritório deve ser notificado antes de qualquer venda. Ao longo dos anos, abracei esse legado. Conduzi levantamentos adicionais, documentando mais 7 espécies raras ou ameaçadas. Enviei esses dados às autoridades federais, fortalecendo o status de proteção da propriedade. Trabalhei em estreita colaboração com fiscais do IBAMA e do ICMBio, tornando-me conhecida e respeitada nos círculos ambientais locais. O que tornou a situação particularmente precária para meu irmão foi um fato ocorrido 18 meses antes da minha expedição ao Pantanal. O status de conservação da propriedade foi elevado depois que documentei ninhos de papagaios de peito roxo, uma espécie protegida federalmente. Isso acionou proteções adicionais, exigindo notificação ao ICMBio para quaisquer mudanças propostas na propriedade. Eu recebi 2 fiscais sêniores para um levantamento de 3 dias, resultando em novos marcos de fronteira e sinalização oficial do governo ao longo do perímetro da propriedade. Essas placas declaravam claramente o status de proteção e incluíam informações de contato federal. Todas essas proteções legais foram meticulosamente documentadas nos registros do cartório de imóveis, anexadas à escritura da propriedade e arquivadas em várias agências estaduais e federais. Qualquer busca legítima de títulos ou revisão legal adequada teria revelado imediatamente essas restrições. A venda que meu irmão arranjou só poderia ter acontecido através de fraude deliberada
e burla dos procedimentos legais normais. 6 semanas antes de partir para o Pantanal, encontrei-me com meus contatos de conservação, especificamente para informá-los de minha ausência prolongada. Apresentei a eles a doutora Eleanor Winters, uma colega que verificaria a propriedade mensalmente. Eu considerei contar à minha família sobre essas proteções muitas vezes, mas sempre decidi contra. A atitude desdenhosa deles em relação à conservação me fez temer que eles vissem essas restrições como um problema a ser resolvido, em vez de um compromisso a ser honrado. O que eu não previ foi a extensão do desespero e da desonestidade do meu irmão. No dia seguinte ao jantar, visitei minha advogada com toda a documentação de conservação. Isso é extraordinariamente sério, disse ela. A venda fraudulenta de terras protegidas federalmente envolve múltiplas violações criminais, falsidade ideológica, estelionato e violações de pelo menos 3 estatutos de proteção ambiental. Devo contatar as autoridades diretamente? Perguntei. Ainda não, ela respondeu. O sistema tem salvaguardas automáticas que devem ser ativadas em breve. Os novos proprietários inevitavelmente tentarão fazer alterações na propriedade, acionando as revisões das agências. Deixe o sistema funcionar como projetado. Voltando ao apartamento de Mila, comprei uma passagem para o Rio de Janeiro para o dia seguinte, de onde dirigiria para o sítio. Eu precisava ver minha propriedade. Enquanto fazia as malas, meu celular vibrou com uma mensagem de Diogo. Reunião com o assessor de investimentos amanhã às 14 horas. Esteja pronta para assinar os papéis. Seu futuro começa agora. Eu não respondi. O futuro dele estava prestes a tomar um rumo muito diferente do que ele imaginava. A manhã na Mantiqueira me saudou com um conforto familiar. O ar fresco da montanha enchendo meus pulmões. Ao virar na estrada de terra que levava na minha propriedade, o primeiro sinal de problema apareceu. Uma placa de futura residência, refúgio da Montanha Silveira. Meu coração acelerou. Fiquei aliviada ao encontrar a casa ainda de pé. Desci do carro e andei pela propriedade. Nada parecia perturbado ainda, embora novas estacas de agrimensor aparecessem ao longo da divisa leste. Fotografei tudo metodicamente. De volta ao sítio, recebi uma enxurrada de mensagens de Diogo, cada vez mais exigentes. Ignorei todas, focando em contatar a doutora Winters. Documentei 2 visitas do que pareciam ser arquitetos há cerca de 1 mês. Ela relatou. Eu os informei que estavam em propriedade privada. Eles me mostraram documentos. Eu contatei imediatamente os fiscais. Falei com o diretor regional do ICMBio. Ele disse que não receberam nenhuma notificação, o que automaticamente levantou bandeiras vermelhas. Eles abriram uma investigação naquele dia. Isso explicava por que o processo já estava em andamento. Minha advogada ligou naquela noite com uma atualização. Os compradores solicitaram alvarás de construção na prefeitura na semana passada. Isso acionou automaticamente a notificação às agências federais. O IBAMA e o ICMBio já contataram a prefeitura para suspender qualquer processo de licenciamento. Enquanto isso, em São Paulo, Timóteo e Vanessa Silveira estavam experimentando os primeiros tremores do terremoto prestes a virar suas vidas de cabeça para baixo. 7 dias após apresentarem seus planos de desenvolvimento, seu arquiteto recebeu uma carta da prefeitura, com cópia para várias agências federais, negando seu pedido e citando inúmeras violações das restrições de conservação. Confusos e alarmados, os Silveiras contataram seu advogado, que iniciou uma investigação mais profunda. O que ele descobriu o fez correr para a casa de seus clientes com notícias devastadoras. Eles haviam comprado uma terra que nunca poderia ser desenvolvida como planejado. O advogado imediatamente solicitou todos os documentos da venda, descobrindo irregularidades gritantes. A vendedora, supostamente incomunicável, nunca havia se comunicado diretamente. Todas as comunicações vieram de um representante não registrado. A equipe jurídica do Silveira descobriu as extensas proteções federais e a ausência completa de notificações obrigatórias. Neste ponto, seu advogado reconheceu que estavam lidando com fraude potencial e contatou as autoridades federais diretamente. De volta à Mantiqueira, permaneci no meu sítio. No 4º dia, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é Timóteo Silveira. Acredito que houve um sério mal-entendido sobre a propriedade.
Por favor, entre em contato imediatamente. Encaminhei a mensagem para minha advogada. Na manhã seguinte, meu telefone tocou com o número de Diogo, sua voz frenética. Que diabos está acontecendo com sua propriedade? Ele exigiu. O advogado do comprador não para de ligar sobre alguma bobagem de proteção do governo. Ele diz que a venda pode ser inválida. Isso parece preocupante, respondi. O que exatamente eles disseram? Algo sobre RPPN e licenças de espécies ameaçadas. Bobagem completa. Você sabia disso? Eu sei que meus avós valorizavam a conservação, respondi. O advogado deles está ameaçando uma ação legal contra nós. Júlia, contra a família. Você precisa consertar isso imediatamente. Consertar o que exatamente? Você vendeu uma propriedade que não era sua, Diogo. Você falsificou minha assinatura. O que exatamente você gostaria que eu consertasse? Seu silêncio momentâneo transmitiu o primeiro reconhecimento de que ele poderia ter calculado mal. Isso é sobre dinheiro, não é? Podemos acertar uma divisão melhor. Isso não é sobre dinheiro. Isso é sobre lei e consequências. Não seja dramática. É só um pouco de burocracia ambiental. Podemos dar um jeito. Algumas coisas não podem ser contornadas, Diogo. Antes que ele pudesse responder, ouvi uma comoção e a voz do meu pai exigindo o telefone. Júlia, disse meu pai bruscamente, seja qual for o jogo que você está jogando, precisa parar. Seu irmão estava tentando te ajudar. Não estou jogando nenhum jogo, pai. Estou no meu sítio agora, a propriedade que Diogo vendeu ilegalmente. A situação que vocês estão vivendo é o resultado natural de vender terras protegidas federalmente. Terras protegidas? Do que você está falando? Expliquei brevemente. Por que você não nos contou sobre essas restrições? Ele exigiu. Teria importado? Teria impedido Diogo de falsificar minha assinatura e vender minha propriedade? Seu silêncio respondeu à minha pergunta. O advogado do comprador ligou esta manhã, disse ele finalmente. Ele mencionou que a Polícia Federal está envolvida agora. É verdade? Violações de proteção de terras federais caem sob jurisdição federal. Confirmei. Falsidade ideológica e estelionato em transações imobiliárias também são crimes federais. A gravidade da situação finalmente pareceu penetrar. O que podemos fazer para consertar isso? Ele perguntou. Não sei se pode ser consertado, pai. Alguns sinos não podem ser dessoados. Depois de desligar, sentei-me na varanda do meu sítio. O telefone tocou novamente naquela tarde. Desta vez, era uma ligação formal do escritório regional da Polícia Federal, solicitando uma entrevista sobre a venda fraudulenta de propriedade protegida federalmente. As consequências que minha família temia estavam agora chegando em capacidade oficial, e não havia nada que nenhum de nós pudesse fazer para impedi-las. 3 dias depois, voltei a São Paulo a pedido da PF para prestar depoimentos formais. A investigação federal estava se movendo com uma velocidade surpreendente. Acabara de voltar de uma entrevista de 2 horas no prédio da Federal quando o telefone do meu quarto de hotel tocou. Minha família estava no lobby, insistindo em me ver. Concordei em encontrá-los em uma sala de conferências. Eles chegaram parecendo pessoas diferentes. Meu pai, com o rosto tenso, minha mãe parecendo ter envelhecido anos e Diogo parecendo doente. O advogado do comprador ligou gritando esta manhã, Diogo disparou. Há agentes da PF no escritório dele em São Paulo. Agentes da PF, Júlia. Ele está ameaçando nos processar por milhões por representação fraudulenta. Isso parece uma consequência natural de cometer fraude. Isso não é engraçado, interveio minha mãe, a voz trêmula. É a reputação da nossa família, nosso negócio. Fui interrogado por agentes federais 2 vezes, disse Diogo. Eles estão falando sobre acusações de estelionato e falsidade ideológica. Acusações criminais de verdade, Júlia. Você falsificou minha assinatura, Diogo. O que exatamente você esperava que acontecesse? Eu esperava que minha irmã ajudasse a consertar um mal-entendido em vez de deixar sua família na mão, ele gritou. Meu pai deu um passo à frente. Júlia, entendemos que você está chateada, mas certamente há uma maneira de avançar que não envolva acusações federais. O status de conservação pode ser alterado, restrições suspensas. Eu balancei a cabeça lentamente. Não é assim que uma RPPN funciona, pai. Elas são permanentes. Tudo tem um preço, ele insistiu. Não estas. Elas não foram criadas por algum conselho de zoneamento local que você pode pressionar ou subornar. Minha mãe enxugou as lágrimas.
Seu pai está tentando encontrar soluções. Por que você está sendo tão difícil? Não estou sendo difícil. Estou afirmando fatos. A propriedade não pode ser desenvolvida. A venda foi fraudulenta. Diogo bateu com o punho na mesa. Você poderia dizer a eles que me autorizou a agir em seu nome. Você quer que eu cometa falso testemunho durante uma investigação federal? Perguntei incrédula. Para protegê-lo das consequências de ações que você admitiu livremente serem deliberadas? Eu fiz isso por você, ele gritou. Ligou 4,5 milhões. Eu consegui o melhor preço por uma cabana inútil que você visita 2 vezes por ano. Aquele sítio e a terra são inestimáveis para mim, Diogo. Meus avós me confiaram algo precioso. Ah, poupe-nos do discurso de cruzada ambiental, retrucou minha mãe. Meu pai tentou uma abordagem diferente. Os compradores são as verdadeiras vítimas aqui. Os compradores não fizeram a devida diligência, apontei. O advogado deles cortou o caminho. Diogo deliberadamente burlou os procedimentos. Então você vai deixar seu irmão ir para a cadeia? Sussurrou minha mãe. Sua própria família? Pela primeira vez, vi medo genuíno nos olhos de Diogo. Eu não criei esta situação, disse finalmente. Eu simplesmente permiti que o processo legal natural se desenrolasse. O que você quer? Perguntou Diogo. Dinheiro, um pedido de desculpas. O que será preciso para você nos ajudar? Isso não é sobre o que eu quero, Diogo. Algumas coisas não podem ser negociadas. Meu pai mudou para o modo de controle de danos. Precisamos apresentar uma frente unida. A lealdade familiar deve vir primeiro. Onde estava a lealdade familiar quando vocês decidiram vender minha propriedade sem permissão? Perguntei em voz baixa. Onde estava a lealdade quando falsificaram meu nome? Onde estava quando celebraram tirar algo precioso de mim contra a minha vontade? Ninguém respondeu. Fui entrevistada por investigadores federais. Continuei. Eu disse a eles a verdade completa. Não prestei queixa nem exigi processo. O processo legal está prosseguindo com base nos fatos. Então você está lavando as mãos de nós? Concluiu minha mãe amargamente. Não, estou permitindo que as consequências naturais das ações se desenrolem. Diogo, que estivera quieto, ergueu os olhos. O agente da PF disse que posso pegar até 20 anos se for condenado. Pela primeira vez, senti uma centelha de compaixão. Não consigo parar a investigação federal, disse eu, mas também não os incentivei a buscar as acusações máximas. O que acontece agora depende de como vocês procederem. Significando? Perguntou meu pai. Honestidade e cooperação totais com as autoridades. Restituição total aos compradores e reconhecimento do erro. Meu irmão olhou para nosso pai, que deu um leve aceno. E se fizermos isso? Perguntou Diogo. Você falará em meu nome. Direi a eles, sinceramente, que acredito que você entende a gravidade de suas ações e que está assumindo a responsabilidade por elas. Não vou mentir, mas também não defenderei as penalidades máximas. Não era a absolvição que eles buscavam, mas era tudo o que eu podia oferecer. Meu pai reconheceu como o melhor acordo disponível. Devemos nos encontrar com nosso advogado imediatamente, disse ele a Diogo, depois se virou para mim. Isso não acabou, Júlia. Quando a poeira baixar, precisaremos ter uma conversa séria sobre seu lugar nesta família. A ameaça que antes me feriria, agora parecia quase libertadora. Estou ansiosa por isso, respondi com total sinceridade. Depois que eles saíram, liguei para minha advogada. Ela elogiou minha condução da situação. Ao anoitecer, meu celular vibrou com uma mensagem de Diogo. Reunião com a PF amanhã de manhã. Contaremos toda a verdade. Obrigado por não me abandonar completamente. Foi a coisa mais próxima de gratidão genuína que recebi do meu irmão em anos. Os 3 meses seguintes se desenrolaram em um borrão de processos legais. Com a cooperação de Diogo, ele detalhou não apenas os documentos falsificados, mas também implicou meus pais em facilitar a venda fraudulenta. Meu pai, usando contatos e uma equipe jurídica cara, negociou um acordo em troca de seu testemunho. Minha mãe, tecnicamente não envolvida, evitou acusações, mas sofreu a humilhação social que sempre temeu. Os Silveiras direcionaram sua ação legal principalmente contra Diogo e meus pais. Eles receberam restituição total mais danos adicionais, financiados pela liquidação de várias propriedades de investimento dos meus pais. As consequências legais de Diogo, embora significativas, ficaram aquém do cenário catastrófico. Com sua cooperação e minha declaração,
Ele recebeu um acordo de 3 anos em um presídio federal de segurança mínima, seguido por 5 anos de liberdade condicional. Sua licença de corretor de imóveis foi permanentemente revogada. O negócio da família sofreu danos significativos. Meu pai, aos 62 anos, enfrentou a reconstrução de um negócio que era a pedra angular de sua identidade. A família se fraturou de maneiras inesperadas. Natália, minha irmã advogada, tornou-se uma aliada. O que ele fez foi indefensável, ela me disse. Isso não foi um mal-entendido, foi fraude calculada. Vindo de Natália, esse reconhecimento significou muito. Por que você acha que eles não conseguem ver isso? Perguntei. Eles passaram décadas dobrando as regras. A linha entre táticas agressivas e ilegais provavelmente se tornou tênue há muito tempo. Essa nova honestidade entre nós criou espaço para a reconciliação. Meus pais, no entanto, permaneceram ressentidos. Você poderia ter resolvido isso em particular? Insistiu meu pai. Em vez disso, você deixou as autoridades federais arrastarem nosso nome na lama. Minha mãe manteve uma distância fria. A dor era real, mas menos devastadora do que teria sido anos antes. 6 meses após o confronto inicial, com Diogo cumprindo sua pena, convidei meus pais ao sítio. Eles aceitaram. É por isso toda essa confusão? Perguntou minha mãe. É tão rústico. A casa em si não é o ponto, expliquei. É o que a cerca. Nas 2 horas seguintes, mostrei a eles coisas que nunca se deram ao trabalho de ver. As espécies raras de orquídeas, as áreas de nidificação dos papagaios. No ponto mais alto da propriedade, meu pai finalmente quebrou um longo silêncio. Seus avós deixaram para você mais do que apenas terra. Eles deixaram seus valores. Eu vejo isso agora. Não foi um pedido de desculpas, mas vindo do meu pai, foi uma concessão significativa. Enquanto caminhávamos de volta, uma mensagem de Natália chegou. Diogo ligou da prisão. Ele se matriculou em um curso de ciências ambientais. Diz que quer entender melhor o seu mundo. Mostrei a mensagem aos meus pais, observando emoções mistas em seus rostos. De volta ao sítio, meu pai perguntou: "O que acontece agora, Júlia, com a família?" "Isso depende do que todos querem que aconteça", respondi. "Relacionamentos podem curar, mas precisam ser baseados em respeito mútuo." Eles partiram naquela tarde sem grandes avanços, mas algo havia mudado. Naquela noite, uma mensagem de Diogo chegou do sistema de e-mail da prisão. "O instrutor de ciências ambientais mencionou RPPNs hoje. Agora eu finalmente entendo o que você estava tentando proteger. Sinto muito por não ter visto isso antes. Não estou pedindo perdão. Só queria que você soubesse. Não era resolução, mas era um momento de genuína compreensão." 1 ano depois, eu estava na varanda do sítio, observando voluntários plantarem mudas nativas. A área danificada pelos agrimensores estava sendo restaurada. O rescaldo legal finalmente se assentou. Diogo estava há 8 meses em sua sentença, escrevendo cartas que revelavam uma pessoa mais reflexiva. Meus pais haviam reduzido seu estilo de vida. O negócio da família continuava, focado em projetos de desenvolvimento sustentável. Minha mãe, surpreendentemente, começou a trabalhar como voluntária em um programa de horta comunitária. Natália e eu estabelecemos uma nova tradição de caminhadas mensais. O próprio sítio evoluiu também. Com subsídios e apoio de ONGs, expandia as instalações de pesquisa. Os Silveiras tornaram-se aliados inesperados. "Queríamos um lugar para nos conectar com a natureza", escreveu Timóteo. "Agora vejo a ironia em planejar destruir exatamente o que buscávamos." Eles se tornaram apoiadores da estação de pesquisa. A juíza aposentada do caso de Diogo, Marilyn Harman, pediu para visitar a propriedade. "Isto confirma que minha decisão foi correta", ela comentou. "Mas adiciona dimensão. Este não é apenas um terreno protegido no papel. É um sistema vivo que vale a pena preservar." Naquela noite, recebi uma ligação de Diogo na hora programada. "Como foi o plantio?" ele perguntou. Conversamos por 15 minutos. Antes de desligar, ele disse: "Agora entendo por que o vovô e a vovó deixaram a terra para você. Eles sabiam que você veria o que realmente importava." Na semana seguinte, meus pais solicitaram uma reunião de família. Decidimos estabelecer uma fundação familiar focada em conservação e desenvolvimento sustentável, disse meu pai. "Gostaríamos que vocês duas se envolvessem." Não era bem um pedido de desculpas, mas representava uma mudança sísmica. Também criamos um fundo para a soltura de Diogo.
acrescentou minha mãe, especificamente para educação e redirecionamento de carreira. Nos meses seguintes, a fundação tomou forma. Meu pai se tornou surpreendentemente eficaz na arrecadação de fundos para causas ambientais. Ao se aproximar o aniversário de 1 ano da resolução do caso, recebi um pacote inesperado de Diogo, uma placa de madeira artesanal feita na oficina da prisão. Gravado na madeira estavam as palavras: Terras protegidas da família Almeida, estabelecidas em 1979, preservadas para sempre. Abaixo, um bilhete. Para o sítio, um lembrete de que alguns erros levam a uma melhor compreensão. Vejo você em 2 anos, 4 meses e 17 dias. Pendurei a placa ao lado da porta do sítio, um símbolo de até onde havíamos chegado. Naquela noite, refleti sobre a jornada. A traição, que parecia devastadora, havia, no final, fortalecido minha determinação. Os relacionamentos familiares que se fragmentaram começaram a se curar em conexões mais autênticas. A terra, temporariamente ameaçada, mas finalmente segura, continuava sua existência tranquila. O legado de meus avós perdurou, não apenas em proteções legais, mas nos valores que finalmente começaram a influenciar até os membros mais improváveis da família. Enquanto a escuridão se instalava sobre a floresta, pensei em compartilhar esta história com vocês. Quando nos mantemos firmes pelo que importa, criamos possibilidades de crescimento genuíno. Você já teve que se manter firme para proteger algo valioso? O que lhe deu coragem para manter seus limites? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários. Se esta história ressoou com você, por favor, curta e se inscreva. Obrigada por ouvir e lembre-se que, às vezes, as terras protegidas mais importantes são os limites que estabelecemos em nossas próprias vidas.